Fala galerinha, beleza? Estamos aqui de volta com os estudos sobre termoquímica e hoje falaremos sobre lei de Hess, tá? Hess, que é o cientista na qual estudou isso aí, daí o nome dele, né, na lei. Bom, o que diz essa lei? Bem facinho. A variação de entalpia de uma reação depende apenas dos estados inicial e final. O que isso quer dizer? Que não importa o caminho que a reação tomar, o seu produto vai ser o mesmo. Então a energia envolvida no processo também é o mesmo. Porque no ΔH, né, a gente calculou isso aí já outras vezes, né, a variação de entalpia, ou seja, ΔH, só depende de algo final menos inicial. Ou seja, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, as reações intermediárias que pode acontecer até a formação do produto final, né, não vai te importar aí. Olha só, eu tenho um exemplo aqui bem simples. Vamos partir de carbono, grafite mais oxigênio, tá? Gás O2. Se a gente colocar isso aqui em combustão, eu vou formar como produto o CO2, certo? O meu ΔH dessa reação é menos 393,3 kJ, que mostra que essa reação ela é exotérmica, tá? Porque o ΔH é negativo. Beleza, libera calor para o ambiente. Só que olha só, eu tenho esse primeiro caminho, mas também tenho um outro caminho. Esse outro caminho, carbono e O2, vai formar CO, que é o monóxido de carbono. Não é o produto final esperado. Esse CO pode reagir ainda com O2, né, aqui está a quantidade proporcional. 1 mol de CO reage com meio mol de O2. E aí a gente tem a formação do CO2, que é o produto esperado. Se a gente for por este segundo caminho, o meu ΔH é o mesmo. Tá? O que me importa aqui, na hora de eu fazer a conta de ΔH, é a entalpia do produto menos a entalpia do meu reagente. Final, inicial. Então, o caminho pelo qual as reações irão percorrer, tá? Não te importa. O que te importa é só o final inicial para o ΔH aqui. Certo? Então, olha só. Reparem aqui, eu coloquei a primeira etapa, tá? Considerando que a gente vai ter então a formação do CO, então carbono mais O2 forma o CO. O ΔH dessa reação eu te informei, reparem que dá menos 110,3 kJ. Na sequência, esse CO reage com mais O2 e forma o tal CO2 que a gente espera. O ΔH desta segunda reação, que também é de combustão, a formação de 283 kJ de energia, que também é liberado para o sistema. Olha só, pessoal, não importa o caminho que tomar, eu posso simplificar isso aqui. Tá? Eu posso chegar numa única equação. Tá? Então a única equação é o seguinte, eu somo as duas etapas e eu vou ter a tal da equação global. Então o que é o somar as duas equações? Tudo que tem nos reagentes eu coloco, tudo que tem no produto eu coloco. Tá? Então eu poderia colocar tudo isso aqui, ó, carbono, meio mol de O2, CO mais meio mol de O2. Que daria meio com meio, né? Meio mol, daria 1 mol de O2. Nos produtos eu vou ter 1 mol de CO e 1 mol de CO2. Mas eu posso simplificar isso daí. Tá? O que é simplificar? Tudo que eu tenho no reagente e tenho no produto, eu posso cortar. Então olha só, eu estou formando, na primeira reação, 1 mol de CO. Na sequência, eu vou consumir esse 1 mol de CO. Então eu vou lá e ó, corto, certo? Reparem que tem a formação do produto. Ótimo, eu vou somar as duas equações agora. Então olha só, quem que eu tenho nos reagentes aqui, ó, das duas equações? Eu tenho 1 mol de carbono mais meio mol de O2 com meio mol de O2, dá um total de 1 mol de O2. E eu vou estar formando no meu produto 1 mol de CO2. Reparem que esta equação aqui, ó, 1 mol de carbono mais 1 mol de O2 formando 1 mol de CO2, é o primeiro caminho. Então, é a equação que a gente chama de equação global, porque ela é resultado da soma das duas etapas. Olha só que interessante. Se eu somar o ΔH aqui, ó, reparem que o ΔH dessa equação nada mais é do que a soma do ΔH1, que eu chamei de 1 para a primeira equação, mais o ΔH2 da segunda equação. Se a gente fizer essa soma aqui, pessoal, você somar aí, ó, menos 110,3 mais menos 283,
você vai chegar no valor de menos 393,3 kJ. Ou seja, né, não importa o caminho qual a minha reação vai seguir, no final das contas eu vou estar formando CO como produto e minha liberação de energia vai ser a mesma, certo? Então olha só, isso aqui é extremamente importante e a gente vai ver algumas coisinhas agora em relação a essas reações. Para que vai servir tudo isso? Iremos trabalhar com essas reações de tal forma que eu consigo prever ou então descobrir o ΔH final a partir da soma de algumas etapas. Então olha só, o que eu percebi aqui? Somando etapas, que são as etapas intermediárias de uma reação, eu vou chegar na etapa global, a equação final, certo? E eu sei que então o ΔH da minha etapa global nada mais é do que a soma de todos os ΔHs das minhas equações intermediárias. Beleza? Vamos para algumas considerações no próximo quadro. Guarda aí. Voltamos, galera. Olha só. Reparem o seguinte, tem algumas coisas que a gente precisa saber para trabalhar com essas equações, certo? Então uma delas é que a gente trata as etapas intermediárias como se fosse, né, uma soma matemática, a gente soma as equações intermediárias para chegar na global, como a gente acabou de ver. E olha só, uma coisa interessante, eu tenho uma equação aqui, no caso, carbono, grafite mais O2 formando CO2 e o ΔH. Se eu inverter essa reação, o que é inverter uma reação? O meu reagente vai virar produto e o meu produto vira reagente. Então vai ficar assim, ó, CO2 forma carbono grafite mais O2. Pessoal, se eu inverter a minha equação, o meu ΔH, o sinal de ΔH, tá, vai inverter o sinal. Então antes era menos 393, agora é mais 393 kJ. Tá, isso é importante para eu provar que isso aqui, ó, é verdadeiro da seguinte maneira, né? Reparem só, se eu tenho a formação de 1 mol de CO e na sequência eu vou consumir esse mol de CO, eu posso cortar, né? Reparem que eu também tenho carbono no reagente, carbono no produto, simplifico. O2 e O2, simplifico. Se eu somar os dois ΔH, eu vou ver que o meu ΔH aqui vai dar zero. Provando então que o inverso de uma equação, né, eu vou inverter também o sinal do meu ΔH. Beleza? Então sempre que eu quiser brincar com as equações, eu posso invertê-las? Se for necessário para fazer o exercício, sim, você vai invertê-la. Só que você tem que tomar o cuidado de também trocar o sinal, certo? Outra coisa importante, se eu multiplicar uma equação por um número, por exemplo, 2, 3, 4, enfim, eu também devo multiplicar o meu ΔH. É simples a ideia. Olha só, carbono, grafite, mais O2 formando CO2 e eu libero 393 kJ. Isso pela queima de 1 mol de carbono, por exemplo. Ah, eu quero dobrar esta quantia. Vou colocar aqui, ó, vou multiplicar toda essa equação por 2. Ou seja, eu vou partir não de 1 mol, mas sim de 2 mols de carbono grafite. Lembrando, a reação é proporcional, né? O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que multiplicar, eu tenho que manter as proporções. Eu vou multiplicar então todos os outros coeficientes estequiométricos. Então, ó, eu vou ter que fazer o seguinte. Deixa 1 mol aqui, ó. 1 mol, 1 mol, 1 mol. Eu vou pegar mais uma quantia, eu vou dobrar essa quantidade. Então eu vou pegar mais 1 mol de carbono grafite, tá? Mais 1 mol de O2, porque eu tenho que manter as proporções estequiométricas, consequentemente eu vou formar 1 mol de CO2 aqui. Reparem que eu tenho as duas equações, né? Eu posso somá-las. Olha só, eu posso somá-las. Se eu somar essas duas equações, o que eu vou obter? 1 mol de carbono com 1 mol de carbono, 2 mols de carbono grafite. Mais 1 mol de O2 mais 1 mol de O2, 2 mols de O2. Eu vou formar como produto, como a proporção era tudo 1 para 1 para 1, eu vou formar aqui 2 mols de CO2. Reparem que é como se eu tivesse multiplicado a primeira equação por 2. Reparem que se eu fizer isso aí, eu vou estar dobrando nas minhas quantidades de reagente, consequentemente vou formar mais produto. E se na queima de 1 mol de grafite formando 1 mol de CO2 eu libero menos 393, né, numa segunda equação eu também vou liberar a mesma quantidade.
Segunda equação é igual. Então, se eu somar essas duas equações, eu vou obter aqui um ΔH, que também vai ser o dobro. Então, vai dar menos 786 kJ. Reparem só, pessoal, multiplicando toda a equação por 2 para dobrar os coeficientes estequiométricos, eu também dobro o meu ΔH, a quantidade de energia liberada. Claro, se eu tivesse multiplicado por 3 a minha equação, eu também deveria multiplicar por 3 o meu ΔH. Eu não posso esquecer disso. Olha só, é bem simples essa ideia. Pensa o seguinte, você tem lá um saco de carvão na sua casa, certo? Um saco de carvão, queimando, vai liberar uma certa quantidade de calor. Agora, se você colocar 2 sacos de carvão, você aumenta a quantidade, você dobra a quantidade de carvão. Consequentemente, vai liberar o dobro de calor. Considerando que você tem uma queima ali boa, tal, não tenha nenhum problema em relação à queima, certo? É bem simples o princípio. O que a gente vai fazer agora na sequência? Vamos aplicar isso a um exercício, beleza? Então, aguarda aí, vou apagar o quadro e a gente coloca um exercício pra gente fazer, certo? Falou! Voltamos de novo, galera. Olha só, vamos fazer o exercício agora pra gente aprender como é que a gente trabalha com essas equações. Então, olha só. Com base nas variações de entalpia associadas às seguintes reações, a gente tem N2 mais 2 mols de O2 formando 2 mols de NO2, um ΔH de mais 67,6 kJ, ou seja, um ΔH aqui endotérmico, beleza? E uma segunda equação, onde a gente tem 1 mol de N2 mais 2 mols de O2 formando agora N2O4. E o ΔH desta segunda equação também é endotérmico, no caso, mais 9,6 kJ. A questão é, qual ΔH associado à reação? Ele já me informou a reação. A reação é 2 mols de NO2 formando 1 mol de N2O4. Então reparem que eu já sei onde eu quero chegar. Como é que eu vou chegar nessa equação? E como é que eu vou descobrir o ΔH dessa equação? Eu vou trabalhar com as equações que eu já tenho, que eu já conheço o ΔH, que no caso é a reação 1 e a reação 2. A dica que eu dou é a seguinte, olha só, a gente quer o NO2 no reagente e o N2O4 no produto, certo? Onde que a gente tem NO2? NO2 só aparece na primeira equação. Então, inclusive, ele aparece nos produtos. Se eu pegasse e somasse a equação 1 com a 2, ia aparecer o NO2 no produto e o N2O4 no produto. Não faria sentido, porque não é a equação que eu quero, que eu espero descobrir o ΔH. Então, olha só, primeira coisa que você deve fazer. NO2 está no reagente, certo? Então, o que eu faço com essa equação? Com a primeira, eu vou inverter ela. Lembra que quando a gente inverte a equação, o sinal do ΔH também inverte? Então, vamos fazer isso. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar a primeira equação e vou inverter ela. Reparem que aqui, pessoal, a gente tem que saber trabalhar com as equações e a gente tem que traçar um plano, uma estratégia para chegar na equação que o exercício pediu. E assim eu somo os ΔHs e aí eu vou saber o ΔH final. Então vamos lá. Primeira equação vou inverter, beleza? Então, ó, o meu produto vira reagente, 2 mols de NO2, formando 1 mol de N2 mais 2 mols de O2. Eu vou colocar aqui o coeficiente estequiométrico de azul também, tá? Fica bem bonito. O meu ΔH, reparem que quando eu vou inverter a minha equação, inverte-se também o sinal. Então, menos 67,6 kJ. Agora, olha só a segunda equação. O que você vai fazer com ela? Repare que você tem N2O4 no produto. E aqui a única equação que aparece N2O4 é a segunda e ele já está no produto. Então eu vou repetir essa equação. Então tá lá, 1 mol de N2 mais 2 mols de O2 formando N2O4. Tá aí. O meu ΔH, eu só simplesmente vou repetir, porque eu não multipliquei essa equação por nenhum número e também não inverti ela. Então é mais 9,6 kJ. Pessoal, reparem,
que se eu somar essas duas equações, eu vou conseguir chegar na equação esperada. Claro, né? Uma coisa que também a gente tem que fazer é sumir com quem? Com N2 e com O2. Então, quando eu inverti uma das equações, reparem que o N2 e o O2 ficou no produto. Então, eu posso simplificar se eu somar essas duas equações. Tem gente que gosta de somar todo mundo e depois simplificar no final, e tem gente que já gosta de simplificar aqui nas reações. Eu acho que é mais fácil ir simplificando. Então, olha, 2 mols de NO2, formei 1 mol de N2. Na sequência, você não usa 1 mol de N2 no reagente para formar o N2O4? Então, você pode cortar. Formei 2 mols de O2, estou usando na sequência. Vou lá e corto. Né? Já era. Reparem só, te sobrou 2 mols do NO2 no reagente, formando 1 mol de N2O4 no produto. Pessoal, esta é a reação que o exercício pediu para você calcular? É. O que eu faço com o ΔH então? Eu simplesmente somo eles. Então o meu ΔH da minha equação global, vou colocar aqui o G representando a equação global, tá? Até escrever inclusive, ó, reação global, que é a minha reação a partir aí das etapas intermediárias. O que eu faço? Eu somo menos 67,6 mais 9,6, isso vai me dar um ΔH de menos 58 kJ. Reparem que esta reação partindo do NO2 formando N2O4 é uma reação agora exotérmica. Tá aí o meu ΔH para esta equação na qual o exercício pediu. Fácil, não? Até a próxima. Próximo exercício no caso. Guarda aí. Vamos lá para um segundo exemplo, tá? Na qual a gente tem agora 3 reações. Então vamos lá. A partir das variações de entalpia padrão a seguir, então eu tenho a equação 1, 2 e 3. A primeira, tá, é uma reação do C2H2, conhecido como acetileno, tá, ou etino. A gente reage com O2, formando CO2 e água. Temos o ΔH exotérmico, menos 1.300. A segunda equação, carbono mais O2 formando CO2, a gente já conhece essa equação, menos 393,5. E H2 mais meio mol de O2 formando água líquida, a gente tem um ΔH de menos 285,2 kJ. Repare só, essas 3 equações são entalpias padrões, certo? E a gente tem que calcular um ΔH de uma equação na qual ele pediu. Então é o seguinte, ó, determinar o valor de ΔH da reação de formação do acetileno. Reação de formação do acetileno é porque eu vou formar o acetileno. Então o acetileno tem que aparecer no meu produto, tá? Fiquem atentos a isso num exercício. Por quê? Porque o cara às vezes não te dá a reação já de bandeja. Ele vai te informar alguma coisa. Por exemplo, vamos supor que essa reação não estivesse escrita. Ele fala que é a reação de formação do C2H2. Então, o C2H2 tem que aparecer no produto, beleza? Então ele vai aparecer no produto e a gente vai partir aí de carbono mais H2 formando C2H2. Reparem que as proporções estão corretas. 2 carbonos, 2 carbonos, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. A gente tem que chegar nessa equação a partir dessas daqui. Então vamos lá, de novo, estratégia, tá bom? Então, primeira equação. Reparem que o C2H2 está no reagente. Você quer ele aonde? Produto. O que você vai fazer com a primeira equação? Inverter ela. Lembrando, invertendo a equação, também vou inverter o sinal. Então vamos lá. Tudo que é produto vira reagente, tudo que é reagente vira produto. Então vai ser isso aqui, ó. 2 mols de CO2 mais 1 mol de H2O, formando 1 mol de C2H2, o meu acetileno, mais 5 meios mol de O2. 5 dividido por 2 dá 2,5 mol, tá? Posso colocar 2,5 mol? Claro que pode, não tem problema algum. ΔH, só vou trocar aqui a cor, né? ΔH, essa é a equação 1, inverte o sinal. Então era menos 1.300, vai ficar mais
1.300 kJ. Vamos para a segunda equação. Carbono, grafite mais O2 formando CO2. Reparem que você quer o carbono no reagente. Beleza, então vou colocar aqui, ó, vou repetir essa equação. Carbono mais O2 formando CO2. O ΔH dessa equação, menos 393,5 kJ. Beleza. Mas espera lá, professor, aqui eu vou usar 2 mols de carbono, aqui eu só tenho 1, e carbono só tem nessa equação. O que eu tenho que fazer com essa equação, então? Essa segunda, multiplicá-la por 2. Então eu multiplico ela inteira por 2, inclusive o ΔH. Então, ó, 2 mols de carbono, 2 mols de O2, formo 2 mols de CO2. Multiplico isso aqui por 2. Então, vai me dar 393,5, 787 menos 787 kJ. Vou colocar só o vírgula zero aqui, ó. Certo? Lembrando, se eu multipliquei a equação para o número, diferente de zero, óbvio, né? Eu tenho que multiplicar também o ΔH pelo mesmo valor. Como eu multipliquei tudo por 2, dobrando a quantidade, dobra o meu ΔH. Beleza. Olha só, estratégia. Terceira equação. Reparem que você quer o H2, o gás hidrogênio, no reagente. E você tem H2 e na quantidade que você precisa. Então eu só vou repetir a terceira equação. Tá? Ó, primeira, segunda, terceira. Eu vou repetir. Então, 1 mol de H2 mais meio mol de O2 formando H2O. O ΔH desta equação se mantém menos 285,8 kJ. Beleza? Olha só, galera, o que a gente vai fazer agora na sequência? Eu vou somar essas 3 equações e vou obter a minha equação global. E vou ver se vai bater com a equação esperada, né? Óbvio. Então, olha só, posso ir cortando. Reparem, 1 mol de água no reagente, certo? Esse 1 mol de água eu posso cortar com 1 mol de água do produto. Já simplifiquei. CO2 eu tenho na minha equação final? Não, então eu vou ter que cortar ele. 2 mols de CO2 aqui, 2 mols de CO2 aqui. Beleza, já simplifiquei. Quem eu não tenho na minha equação? Não tenho O2. Olha só, no produto eu tenho 5 sobre 2, que dá 2,5 mols de O2 no produto. No meu reagente, quanto que eu tenho? Tenho 2 aqui e meio aqui. Então, 2 mol mais 0,5 mol me dá 2,5. Então, ó, 2,5 mols no reagente, 2,5 mol no produto. Simplifiquei. Quem que sobra aí, ó? 2 mols de carbono mais 1 mol de H2 formando 1 mol de C2H2. Cheguei na equação esperada? Sim, bateu. Essa é a minha equação global. Agora, o ΔH final, basta eu somar os 3 aí. Então faça a continha rapidão, vamos somar isso aqui rapidinho. O valor vai dar mais 227,2 kJ. Certo? Tá aí a resposta final. A gente chega então numa reação de formação do acetileno, onde o ΔH ele é positivo endotérmico. Certinho, galera? Não é tão difícil assim, só tenha cuidado, tá? Trabalhe com as equações, você pode inverter elas, pode multiplicar elas, e depois você soma tudo para chegar na equação global. Beleza? Lembrando, o cara pode pedir para você descobrir o ΔH da equação 2, só que ele vai ter que te informar o ΔH final também. Então você sabe que o ΔH final é a soma de todas as etapas intermediárias. Só fazer uma jogadinha de sinal ali. Certinho? Galera, um grande abraço e até a próxima. Valeu!